Olá, concurseiros de plantão. Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco e voltamos aqui hoje, senhores, para a nossa quinta aula do curso completo de gerenciamento de projetos de acordo com o PMBOK quinta edição para concursos públicos. Um curso que está sendo disponibilizado gratuitamente no nosso canal do YouTube, Canal TI para Concursos. O que a gente está pedindo em troca? Pura e simplesmente, gente, tem um formuláriozinho aqui embaixo. Se você está assistindo o curso, preencha esse formulário logo abaixo, pedindo o material, certo? A partir desse vídeo eu já consigo disponibilizar o material para os senhores, que vai ser um material que foi material utilizado desde a primeira aula até essa aula, ou as duas próximas, inclusive, que é essa parte introdutória de gerenciamento de projetos para concursos públicos de acordo com o PMBOK quinta edição. A única coisa que eu vou pedir é que vocês preencham um formulário informando, olha, assisti o curso de gerenciamento de projetos no YouTube e agora eu estou precisando do seu material, entendeu? E a gente também vai te manter sempre atualizado sobre os concursos públicos de tecnologia da informação desse momento em diante. Outro ponto, gostou do vídeo também? Curta o vídeo aqui embaixo, aqui no nosso canal do YouTube mesmo. Compartilhe esse vídeo, certinho? Inscreva-se no nosso canal, comentem o vídeo, gente. Ó, é assim que eu vou saber se o vídeo está realmente sendo assistido por vocês e se vocês estão realmente gostando dos vídeos que eu estou gravando. Afinal de contas, se não estiver assistindo, se não estiver agradando ninguém, para que eu vou continuar gravando os vídeos? Concordam comigo? Então tá bom, gente. Vamos para a matéria? Vamos para o que interessa? Joia, então. Hoje nós vamos falar, gente, especificamente sobre estruturas organizacionais. Isso mesmo, né? A gente finalizou a aula passada falando sobre o contexto do gerenciamento de projetos nas organizações, e um dos pontos que eu falei para vocês é o seguinte: o contexto do gerenciamento de projetos nas organizações vai depender especificamente o quê? Da importância que eu estou trabalhando sobre aquele projeto em relação ao quê? Ao planejamento estratégico institucional, certo? Mas não só isso, gente, vai influenciar, afinal de contas, a forma que o meu gerenciamento de projetos vai acontecer na minha organização, tudo bem? O meu gerenciamento de projetos vai acontecer na organização também dependendo da estrutura funcional que eu estiver trabalhando com ela. Ou seja, as estruturas organizacionais influenciam fortemente como os projetos serão gerenciados em uma organização. Ou seja, posso ter então uma estrutura funcional, posso ter uma estrutura matricial fraca, uma estrutura matricial balanceada, uma estrutura matricial forte e uma estrutura projetizada. Esses 5 nomes, esses 5 tipos de estrutura precisam ser perfeitamente compreendidas por vocês, tudo bem? Para que você chegue na sua prova e detone, afinal de contas, seja resolvendo uma questão de estruturas organizacionais propriamente dita, ou seja o que? Seja simplesmente, gente, tendo compreensão e contextualização daquilo que você está trabalhando no decorrer da tua prova, beleza? As estruturas organizacionais, gente, tornam-se então como que? Estrutura organizacional é um dos principais fatores ambientais que você tem na empresa e pode afetar a disponibilidade dos recursos e influenciar a forma como os projetos são conduzidos. Por que, professor, isso pode acontecer? Bem, antes mesmo da gente entrar na descrição de cada uma delas, a gente vai ver cada uma delas, os pontos que precisam ser considerados para a sua prova, tudo que você precisa trabalhar. Você tem que levar em consideração o seguinte, cara, imaginemos você gerenciando um projeto no Exército. Isso, no Exército Brasileiro, certo? O que o Exército Brasileiro tem de característica importante em relação à sua estrutura organizacional? Isso, é uma estrutura organizacional focada especificamente no quê? Isso, gente, uma estrutura funcional. Uma estrutura focada diretamente na hierarquia, uma estrutura focada diretamente na disciplina. Necessário? É claro que é necessário, né? Estrutura organizacional do Exército é daquele formato porque é realmente necessário. O que vai acontecer com projetos dentro de uma estrutura como essa? Vocês vão ver que o foco de uma estrutura como essa, de uma organização como o Exército Brasileiro, como a Aeronáutica, não é especificamente projetos. Então, automaticamente, vocês vão ver que dentro de estruturas funcionais, o gerenciamento de projetos pode até acontecer. Pode até acontecer, como que? Na verdade, como iniciativas separadas, ou então até mesmo por um escritório de projetos externo que está vindo dar apoio de alguma forma ali dentro. Então, veremos basicamente que se nós tivermos uma estrutura funcional, dificilmente nós teremos o quê? Recursos disponíveis, exatamente, recursos disponíveis e uma influência positiva para o gerenciamento de projetos, beleza? Em contrapartida, gente, nós teremos na outra ponta, lá no outro horizonte, o quê? Na outra ponta, lá no outro horizonte, nós teremos o quê? Exatamente, as estruturas projetizadas. As estruturas projetizadas, em contrapartida, vocês verão que ela possui características muito importantes, como, por exemplo, os seus projetos, gente, conseguem ter o quê? Gerente de projetos dedicado único exclusivamente para cuidar daquele projeto, equipes específicas dedicadas a trabalharem naquele projeto, entendeu? Em que? Em tempo integral, inclusive. Diremos o seguinte, inclusive, se você está olhando entre ambientes perfeitos
para o gerenciamento de projetos, você provavelmente estaria falando do quê? De uma estrutura projetizada. Se você estiver falando de um ambiente onde o seu gerente de projetos vai ter dificuldades para gerenciar um projeto, você estava falando do quê? Especificamente de uma estrutura funcional. Só que o que acontece? No meio dessa evolução entre funcional e projetizada, ou estrutura básica, ou estrutura padrão da organização, como pode ser chamada inclusive por alguns autores, vocês vão ver que existe uma estrutura matricial fraca, uma estrutura matricial balanceada e uma estrutura matricial forte. Pegaram isso? Beleza, se pegaram, vem comigo então, gente, que a gente vai agora para o próximo slide. Ó. Próximo slide. Estamos aqui então, gente, falando sobre estrutura funcional. Conforme eu falei para vocês, gente, uma estrutura funcional, ela tem basicamente algumas características bem importantes que precisam ser consideradas para que você não erre de forma alguma uma questão dessas na prova. E vou te falar a verdade, não erre de bobeira, inclusive, tá? Que não são difíceis as questões de estruturas organizacionais em uma prova de concurso público, tá bom? A estrutura funcional, gente, vocês vão ver que os nossos funcionários aqui dessa estrutura, sim, os nossos funcionários, isso mesmo, eles possuem, gente, um superior bem definido. Aqui, ó. Funcionários possuem... Opa, passou de slide aqui sem querer, perdão. Vamos seguir aqui então, né, gente? Fui mudar de caneta aqui, ó. Acabei clicando no lugar errado. Tudo bem, vamos continuar, professor. Neste modelo aqui, ó, gente, os funcionários possuem um superior bem definido, seus agrupamentos ocorrem por especialidade dentro de uma empresa. Como que eu vou fazer para poder lembrar especificamente de uma estrutura organizacional funcional? É bem simples, gente. Vocês vão olhar sempre para a estrutura funcional e vão lembrar do Exército. Eu gostaria que vocês olhassem que no Exército chega a um nível de especialização tão grande que você tem, inclusive, batedores, você tem os atiradores, entendeu? Você tem, ou seja, cozinheiros, né? Tudo ali definido de forma muito bem estruturadinha. E é justamente o que você vê justamente no Exército acontecendo, é uma estrutura funcional muito clássica. Tudo bem? Isso, claro, gente, não vai evitar, conforme eu disse, que existam projetos, mas os projetos são restritos a departamentos e seus limites de atividades na instituição. Vou dizer o seguinte, as iniciativas referentes a projetos existem, afinal de contas, na estrutura organizacional funcional? Existem, mas são iniciativas discretas, são iniciativas que, vamos colocar assim, não abrangem, né, não abarcam de forma alguma a sua estrutura inteira. Tudo bem? Algumas características importantes que precisam ser ressaltadas aqui. Gerentes de projetos não possuem características definidas, ou seja, você sequer... Inclusive, tem um cargo de gerente de projetos aqui dentro, tá? Se você falou que tem um cargo de gerente de projetos, vocês vão ver logo adiante que é uma outra estrutura que a gente está falando, tá bom? Falou em estrutura funcional, não tem característica definida, o cargo de gerente de projetos não é reconhecido, e aqui é a pior estrutura, gente, que nós temos para que um gerente de projetos consiga trabalhar, ok? De forma gráfica, eu apresento aqui para vocês justamente uma figura que é retirada do PMBOK quinta edição. Essa figura mostra caracteristicamente como que uma organização funcional executa suas atividades no que diz respeito a projetos, né? E nós veremos o que? Inicialmente, na parte aqui de cima, estão vendo, gente, aqui, ó, onde está circulado o pontilhado, que eu acabei de complementar, os gerentes funcionais, afinal de contas, mandando em Deus e todo mundo, certinho, e essas caixinhas cinzas aqui, ó, as equipes, que são equipes que representam equipes que estão envolvidas de alguma forma em atividades do projeto, mas que não são equipes de projeto propriamente ditas. Ok? Vamos tocar adiante? Vem lá, vem comigo. Matricial fraca. É a primeira evolução que nós temos, afinal de contas, depois que nós saímos da estrutura funcional, ao rumo, né, vamos colocar assim, em direção, na verdade, né, ficar mais correto de falar, me desculpa, senhores, em direção a uma estrutura projetizada. Exatamente, vai ser essa estrutura organizacional chamada de matricial fraca. Assim como estruturas matriciais fortes e balanceada, são o quê? São combinações de características das estruturas organizacionais funcionais e projetizadas. Quais características importantes que nós vamos encontrar aqui, afinal de contas? São muito semelhantes à organização funcional, é claro, e ainda não existe o cargo de gerente de projetos. Mas, gente, nós veremos aqui que existe, afinal de contas, uma visão de coordenação de projetos, como pode ser apresentada e vista nessa imagem aqui, que envolve-se já de alguma forma em gerenciamento de projetos. Entendeu? Você vai ver, existe a coordenação de projeto de alguma forma, ainda existe o gerente funcional mandando em Deus e todo mundo, reparam isso? Ou seja, não existe conflito de poderes aqui ainda entre gerentes funcionais e gerentes de projetos, perfeito? E nesse momento nós temos o que adicionalmente?
Exatamente, gente, uma coordenação do projeto, cuidando especificamente já dessas equipes que se preocupam em algum momento com projetos. Evoluindo ainda a nossa visão, nós teremos uma estrutura matricial balanceada. Isso, a estrutura matricial balanceada, eu vou falar, é o meio termo perfeito que nós temos entre o gerenciamento de projetos sendo realizados em estrutura projetizada e uma estrutura funcional, ok? Uma estrutura, gente, como essa aqui, matricial balanceada, vai tratar de equilíbrio entre a projetizada e a funcional. Ela reconhece a necessidade de um gerente de projetos, mas não oferece total autoridade sobre o projeto. Cargo de gerente de projeto já existe. Olha que maravilha. Se eu falei sobre o cargo de gerente de projetos existente, eu vou estar falando da matricial balanceada, tudo bem? Ou seja, se na tua prova perguntou que o cargo de gerente de projetos existe, provavelmente ele não vai estar falando de forma alguma de uma estrutura funcional ou de uma estrutura balanceada fraca. Pode decorar isso, pode anotar isso, ok? Mas é encontrado que abaixo de um gerente funcional ou operacional. Automaticamente, o que nós teremos aqui? Uma disputa intensa e constante, gente. E conflitos muito intensos também constantes. Por quê? Porque, na verdade, esses dois gerentes vão estar disputando o quê? Exatamente a mesma equipe. Vão estar disputando os mesmos recursos, gente. Isso fica complicado, porque o gerente funcional vai chegar ali e vai falar, né? Olha, rapaz, eu preciso que você faça uma coisa aqui para a equipe, que na verdade é uma atividade operacional decorrente do seu dia a dia de trabalho. E o gerente de projetos vai fazer o quê? Ó, rapaz, eu preciso especificamente de você como recurso para poder trabalhar comigo aqui numa atividade do projeto. E fica essa briga eterna o tempo todo, né? É uma coisa interessante de se observar, sim, porque é o primeiro momento que nós temos, afinal de contas, de conflito. Esses conflitos continuam na estrutura matricial forte? Também continuam, tá bom? Mas o primeiro momento que você vai ver isso de forma muito evidente é aqui na matricial balanceada. Ok, senhores? Vamos seguir então? Vamos lá. Aqui nós temos então a representação gráfica de como funciona especificamente... Opa, peraí. Aqui sim, de como funciona especificamente, gente, a nossa estrutura, né, nossa organização matricial balanceada. Vocês vão ver que nós temos em diversos momentos aqui, ó, o gerente funcional ainda mandando no pessoal, certo? O cargo de gerente de projetos existe já nesse momento, mas ele possui o quê? Ele possui aqui, de alguma forma, uma equipe, certo? Que responde a ele diretamente pelo projeto que está acontecendo. O gerente de projetos ainda responde ao nosso gerente funcional? Sim, o gerente de projetos ainda responde sim ao nosso gerente funcional. Mas vocês vão ver que é bem interessante que ele também tem suas preocupações com o projeto. Automaticamente vira uma disputa, gente, muito louca aqui, muito alucinante, em relação ao quê? Em relação à equipe e aos recursos que estão sendo compartilhados. Beleza? Quarta estrutura, gente, que nós teremos aqui, ou quarta estrutura organizacional, na verdade, que nós teremos será a matricial forte. Ao contrário da matricial fraca, ela possui agora, nesse momento, que diversas características da organização projetizada e pode ter gerentes de projeto em tempo integral com autoridade pessoal administrativo trabalhando em prol do projeto em tempo integral. Aqui já acontece isso? Claro que já acontece, ó, gente. Nós teremos aqui então, ó, gerente de projetos em tempo integral, com autoridade e pessoal administrativo trabalhando em tempo integral do projeto, trabalhando em prol do projeto em tempo integral. Tá, professor, mas você falou que isso poderia acontecer em outro momento, não seria na projetizada? Acontece na projetizada também, mas com a seguinte diferença. Sabe o que vai acontecer com essa equipe aqui, ó, esse pessoal administrativo aqui? O pessoal que trabalha na equipe de apoio do projeto, provavelmente numa estrutura projetizada, se não tiver outro projeto, eles provavelmente irão sair para a rua, vão cair fora, entendeu? Porque não tem outro projeto, me desculpa, eu não preciso mais de você. Agora, quando a gente fala de uma estrutura matricial forte, existe uma diferença gritante. Qual é essa diferença gritante? É que na matricial forte, eles têm casa, eles conseguem voltar, afinal de contas, para algum lugar. Entendeu? Ainda existe a unidade de trabalho onde eles executam suas respectivas atividades. Graficamente falando, nós veremos aqui então que a nossa organização matricial forte, ela é representada especificamente pelo quê? Teremos aqui os gerentes funcionais ainda mandando em suas respectivas equipes, mas nós teremos também, provavelmente, dentro da estrutura organizacional, né, dentro da estrutura hierárquica organizacional, um chefe de gerente de projetos, onde nós teremos diversos gerentes de projeto, estão vendo aqui? E especificamente cada gerente de projetos
ter a sua respectiva equipe que trabalha ali em prol desse projeto onde eles estão executando suas atividades. Uma estrutura projetizada, né? Nossa quinta e última estrutura, de acordo com o PMBOK, mas existe uma outra aqui que eu gostaria de citar para vocês de forma bem rápida, daqui a pouquinho eu falo sobre ela. A estrutura projetizada, gente, é o que eu vou falar para vocês, seria um mundo perfeito. Exatamente, um mundo perfeito, perfeito mesmo, para que o gerenciamento de projetos ocorresse dentro de uma instituição. Temos aqui, então, gente, no melhor dos mundos para gerenciamento de projetos, né? Pois a equipe comumente é colocada agrupada. A maior parte dos recursos está envolvida no trabalho do projeto e o gerente de projetos possui grande independência e autoridade. Olha como é que vai acontecer aqui, ó. O gerente de projetos possui o quê? Característica, inclusive, gente, exatamente de resposta direta a um executivo-chefe. E a sua estrutura organizacional é completamente orientada a equipes que estão ligadas a gerentes de projetos. Ok, gente? O que vai acontecer aqui também? Vocês verão que nós teremos o quê? Uma outra estrutura que é a mais encontrada, tudo bem? Se por acaso cair na prova de vocês, não fiquem loucos, alucinados. O pessoal sabe que isso aqui existe sim, que é chamada a estrutura mista. O que é estrutura mista? A estrutura mista, na verdade, é aquela estrutura que você trabalha atualmente. Vocês vão ver que no Exército, por exemplo, exemplo clássico, existe, afinal de contas, ali uma ou outra unidade que trabalha de forma matricial? Sim. Vocês vão ver que uma ou outra unidade, por exemplo, na organização onde você trabalha, é estritamente funcional e a outra trabalha, quer queira ou não, projetizada? Sim. Só vocês detectarem. Você trabalha no órgão público? Dê uma olhadinha nisso. E aí é que surge justamente o, vamos colocar assim, o conteúdo, né, gente, o conceito de uma estrutura mista, tá bom? Uma estrutura mista é justamente aquela real, é uma estrutura real onde nós vemos no nosso dia a dia e que agrupa abaixo dela o quê? Características de diversas outras estruturas, né? Vamos colocar assim, uma funcional misturada com a projetizada, uma balanceada fraca misturada com a balanceada forte, entendeu? E por aí vai, belezinha? Um quadro, gente, que eu trago para vocês, que eu gostaria que vocês dessem pausa no vídeo, né? E observassem ele de forma muito intensa, muito forte, que vocês pegassem ele, colassem na parede aí da sua sala de estudos, do seu banheiro, enfim, onde for. É esse quadro aqui, sabe por quê, gente? Esse quadro é sim tópico frequente de questionamento dos avaliadores nas provas de concursos públicos. Olha, é batata eles perguntarem isso aqui nas provas de concurso público. E no que eles vão se basear, na verdade, nesse questionamento? Primeiro ponto, no que diz respeito ao quão forte ou fraco, vamos colocar assim, ou pouco ou alto, ou um integral ou parcial, é a participação, entendeu, da equipe de projetos, tudo bem? É a participação, vamos colocar assim, da equipe de projetos também, do gerente de projetos, da equipe de projetos, tudo bem? E da disponibilidade de recursos. E eu vou falar o seguinte, se for para vocês decorarem, vocês vão ver que a palavra alta aparece aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho? Aqui sempre vocês vão ter a palavra alta, ou seja, quando a gente fala de uma estrutura balanceada matricial forte, na verdade, estrutura matricial forte, e por projeto, sempre a palavra alta vai aparecer no que diz respeito à autoridade e disponibilidade de recursos, ok? Passei aqui, gente, do misto, que seria quem controla o orçamento do projeto, certo? O que nós teríamos? Para o lado esquerdo, na fraca e na matricial, gerente funcional. Para o lado direito, na forte e na por projeto, nós teremos o quê? O gerente de projetos, ok? E dali em diante, eu divido aqui, ó, para poder facilitar o decoreba, o meu tempo integral. Vamos colocar ali do gerente de projetos na estrutura balanceada, afinal de contas ele consegue ter sim o tempo integral dele sendo dedicado, e no restante da forte e do por projeto, o tempo integral sendo de quem? Do gerente de projetos, como função dele, e da equipe administrativa de gerenciamento de projetos, ok? O demais, o que eu vou achar, professor, aqui? Parcial, nenhuma ou pouca. Parcial, nenhuma ou pouca, limitada. Você sempre vai achar essas palavras aqui, ou baixa, no meio desses outros conceitos, beleza? Vamos aqui resolver alguns exercícios? Esse exercício aqui é um exercício novo, é um exercício do MEC, certo? Para gerente de projetos. E o que ele traz aqui para vocês? Um questionamento sendo feito diretamente com relação ao quê? Exatamente, a
tabela aí, a planilha que eu apresentei para vocês. Se vocês já tiverem aí com material, né, impresso ou então no tablet de vocês, eu vou pedir o seguinte: não avancem, né, o vídeo, não avancem o slide, tentem resolver essa questão com o uso do quê? Daquela planilha que eu acabei de apresentar para vocês. Deem um pause e tentem fazer isso, ok? Vamos lá então. Com relação ao PMBOK, quinta edição, julgue os itens a seguir. Em uma organização matricial fraca, o poder do gerente funcional é menor que do gerente de projetos. Bem, gente, nós veremos esse aqui, é um item errado, certo? Vocês verão que pela própria planilha, assim como pela própria especificação que nós trouxemos da estrutura funcional, o que nós temos aqui? Exatamente, gente, o poder do gerente funcional é muito maior. Sim, é muito maior exatamente do que do gerente de projetos. Onde que o gerente de projetos começa, afinal de contas, a disputar poder ali com o nosso gerente funcional? O gerente de projetos começa a disputar poder com o gerente funcional na nossa estrutura matricial balanceada. Ok, gente? Item errado. Vamos tocar adiante? Bora lá. Um exercício aqui da ANAC de 2012. Por incrível que pareça, apesar de ser 2012, é um exercício extremamente atualizado, tá bom? Deem aquele pause e voltem para a resolução da questão. Em conformidade com os conceitos do guia PMBOK, versão 2008 ou versão 2012, dada a mesma, julgue os itens seguintes, acerca dos conceitos de gerenciamento de projetos de TI. Em um projeto em que foi adotada a estrutura organizacional matricial balanceada, divide-se o controle do orçamento entre o gerente do projeto e o gerente funcional. Do que ele está falando até essa parte? Isso aí, gente. Voltem lá na planilha, vocês vão ver que está escrito assim, misto. Exatamente, é entre gerente de projeto e gerente funcional. Lembra que eu pedi para vocês decorarem? Beleza, então. E tem-se o gerente de projetos em realização de atividades em tempo integral. Tempo integral do gerente de projetos? Exatamente. Quem é que tem tempo parcial ali? Isso, tempo parcial está na mão da equipe. Lembre-se, tempo integral é do gerente de projetos. Ao passo que o corpo exerce suas tarefas em tempo parcial. Ou seja, gente, um item corretíssimo, perfeito, um item completamente retirado da interpretação do que? Daquela planilha, gente, daquele quadro que eu pedi para vocês decorarem, ok? O item anterior até que tinha ali uma divisão de conceito, não tinha? Mas esse aqui especificamente, gente, ó, é puramente interpretação daquele gráfico. Um item correto, espero que os senhores tenham acertado e entendido a questão. Uma questão aqui agora, gente, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe para analista de controle externo, Coordenadoria de Informática, área de apoio técnico e administrativo 2011. A autoridade do gerente de projeto é pequena ou nenhuma quando a organização tem uma estrutura. Onde que a autoridade do gerente de projeto é pequena ou nenhuma, gente? Exatamente, gente. Quem respondeu estrutura funcional acertou. Meus parabéns. A autoridade dele realmente é o quê? A autoridade dele é pequena ou nenhuma. Ele não manda em nada quando a gente fala especificamente de estrutura funcional, gente. Bem, vou finalizando essa aula por aqui, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta, gente, para poder falar um pouquinho sobre escritório de projetos, tá bom? Um conceito que foi renovado, inclusive foi reestruturado no PMBOK quinta edição. E que eu ainda acredito que tem muita coisa a ser, vamos colocar assim, explorada por conta dos avaliadores. Tá bom? Gente, ficou com dúvida, está com algum problema aí de conhecimento da parte teórica, precisa resolver mais exercícios? Corre lá no site tipraconcursos.com.br, matricule-se em um dos nossos cursos de gerenciamento de projetos ou de gestão e governança de tecnologia da informação, que, vamos falar o seguinte, só de PMBOK eu devo ter escrito umas 200 páginas lá dentro para vocês terem uma ideia em cada um dos cursos que eu trabalho, beleza? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente, inscrevam-se afinal de contas no nosso canal, tudo bem, gente? E ó, façam esses vídeos chegarem aos seus amigos de forma assim adequada, beleza? É interessante, é importante porque eu vou ficar sabendo que realmente está agradando a comunidade concurseira, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau, gente, valeu, obrigado a audiência aí.